Amém, gente? Fui sempre, quando eu estou aqui ministrando, dá um friozinho na barriga, vocês não imaginam o quanto, mas é um desafio que eu amo, né? E eu amo servir a minha igreja, sabe? Seja ministrando, seja adorando, seja limpando a igreja, sabe? Eu amo servir. E isso é maravilhoso. Essa semana eu tive um tempo muito especial com a nossa pastora, muito mesmo, onde eu pude ir com ela lá na Bicaresp, não sei se alguém conhece a ONG a nossa ONG, né, da igreja, onde que a gente ajuda o pessoal lá em Suzano. Foi maravilhoso, foi demais. E, sabe, eu não sei como é a sua relação com a nossa querida pastora, né? Mas, passa um tempo com ela que é precioso. De verdade, gente, como eu cresço com essa pastora. Ela é minha mãe espiritual, né? E mesmo nesse momento que nós estamos vivendo de luto, né? Como ela me ensina. Meu Deus do céu. E eu sempre mando mensagem para ela, eu abro meu coração para ela. E eu falei esses dias, pastora, eu tô triste, eu tô mal, porque eu tô me sentindo que eu não tô fazendo nada para Jesus, sabe? Sabe aquele sentimento que, nossa, eu tô parado em casa, a pandemia me trancou em casa e eu não faço nada, eu só fico em casa e tal. E ela falou, mas filho, é um tempo bom, olha com outros olhos. E a sua família? Né? Ministra para a sua família, prega para a sua família, seja exemplo para a sua família. E isso eu quero que se estenda para você também. Sabe, às vezes você está na sua casa, mas eu não estou evangelizando e tal. Mas e a sua família? Evangeliza a sua família, cara. E eu aprendi muito, eu falei, nossa, e eu comecei a ver a oportunidade que essa pandemia está nos dando, sabe? De estar mais tempo em casa, de ministrar mais a nossa família, de ser exemplo para a nossa família, eles veem Cristo em nós. Amém? Mas hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que, quando o Espírito Santo, quando a pastora me convidou para ministrar, o Espírito Santo falou comigo algo assim que eu nunca preguei sobre isso, nunca imaginei que ia pregar, que é sobre a igreja. Né? A importância da igreja, ainda mais nos tempos de hoje. E antes de começarmos, vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos colocar o nosso coração, Jesus, em Tuas mãos. Estamos aqui nesta manhã, Jesus, reunidos como o corpo de Cristo, com o nosso coração aberto para que o Senhor possa falar conosco, papai. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós essa manhã. Que em nome de Jesus, papai, tudo que eu for ministrar aqui possa sair do seu trono, que eu possa ser um canal de bênção para a igreja, pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá. Quem ama vir para a igreja aqui? Antes de começar, quem ama? Nossa, eu gosto de ir para a igreja, eu acho sensacional o clima, o ambiente, as pessoas lindas que eu encontro lá. Amém? E quero falar, antes de começar, ministrar um pouco sobre a igreja primitiva. Vocês sabem quem é a igreja primitiva? Quando começou a igreja, né? Então, tem os evangelhos e logo tem o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. E em Atos é onde a igreja começa a ganhar forma, é onde o pessoal começa a se reunir nas casas, a orar. Então, vamos lá, abre sua Bíblia em Atos. Todo mundo? Já abriu em Atos? Aí, Atos 2, em Atos 2. Ué, você consegue baixar só um pouquinho? O retorno, por gentileza, que está bem. Valeu. Aí. Obrigado. Em Atos 2, todo mundo? Atos 2, 42. Atos 2, 42. E essa passagem, ela vai falar um pouco de como viviam os cristãos, né? Lá no começo da igreja, quando a igreja estava começando. Então tem toda a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus foi, o Espírito Santo veio sobre as pessoas. Aí Pedro prega lá e um monte de gente se converte e tal. Tem toda essa história por trás disso. E logo após, aí, não sei se na sua Bíblia, mas aqui tem o título, Como Viviam os Convertidos. Aí tá assim também? Mais ou menos, parecido? Vamos lá. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? E
voltando lá um pouco no começo, que eu falei que eu fui com a pastora lá em Suzano. E aí, quando ela falou, Davi, leva a palavra, tal, domingo, eu falei, ai, pastora, tem certeza, eu, pastora? Porque, sabe, gente, é um desafio. Trazer a palavra é muito importante, né? E não é algo assim, vou levar a palavra. Então, a gente tem que orar, a gente tem que estar conectado com Deus para servir a igreja, né? E no caminho, a gente ficou, acho que umas 3 horas, né, pastora, mais ou menos, juntos. E a gente foi conversando sobre Jesus, sobre a igreja, sobre um monte de coisa. E lá o Espírito Santo falou comigo, falou, Davi, qual a importância da igreja para você? Qual a importância dos irmãos para você? Qual a importância? Qual a importância da igreja para você? Sabe? Pergunta para o seu coração, qual a importância da igreja para mim? É muito importante a igreja. Nós nos reunimos aqui, é muito importante. Só que tem algo além disso, que é o que eu vou ministrar hoje. E antes de se aprofundar na mensagem, você sabe, se alguém te perguntasse, chegando em você e falar, o que é igreja? O que é igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque hoje em dia, muitas pessoas, a maioria dos jovens, né? Por que eu tenho que ir para a igreja? Se eu posso assistir pelo YouTube, se eu posso ficar na minha casa, se eu posso reunir em célula, por que eu tenho que ir para a igreja? Ainda mais agora na pandemia, nossa, né, pastora? Tudo live, virtual, por que eu tenho que ir para a igreja? E aí, foi quando eu me fiz essa pergunta, eu falei, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu estou indo para a igreja? E é muito forte, porque o ato de você sair da sua casa e ir para a igreja, você já quebra muita coisa espiritualmente falando. Você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar que é onde vai estar todo mundo reunido, adorando a Deus. A atmosfera que está aqui é totalmente diferente do seu quarto, da sua sala, da sua casa. É legal, é gostoso, é conforto assistir em casa, é bom. É legal também, não vou negar, né? É gostoso. Só que quando você está aqui, irmão, a coisa é diferente. Amém? Tudo a gente já vem, o pessoal do louvor chega mais cedo, já prepara o ambiente. Por exemplo, eu que estava trazendo a palavra, já estava a semana toda já pensando no que eu ia ministrar, sabe? Então já tem um ambiente preparado aqui na igreja. Então quando você passa por esse portão, quando você vem, desde quando você toma a atitude de sair da sua casa, sabe? Tudo está movendo para que você venha para cá, para que você possa ver algo sobrenatural aqui, amém? Você crê que você vai ver algo sobrenatural aqui hoje? Amém, amém. Nós temos que vir para a igreja com uma fome e uma sede por Deus, sabe, igreja? Não vir para a igreja como, vou mais um domingo, vou para a igreja, vou sentar lá, tal. Não, a gente tem que vir com uma fome nova, sabe, para querer algo novo de Deus, amém? E como eu comecei a pensar sobre isso, sobre a igreja, eu lembrei muito de algo, né, porque a igreja é muito importante, sempre foi importante, desde Atos, né, aqui quando começou a igreja, sempre ela foi importante, só que nos dias de hoje, a igreja está sendo muito mais importante. A igreja, gente, você tem que entender que a igreja ela tem que ser a fonte de esperanças para as pessoas, sabe? E aí eu estava escutando um podcast esse final de semana final de semana passado, e ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, beleza, você vai para a igreja, tal, é legal, a sua igreja é uma bênção, mas se sua igreja agora pensa, se nossa igreja agora sumisse desse bairro aqui, de onde a gente está hoje, nesse prédio, nesse local, ia mudar alguma coisa para os comércios aqui do lado, para o pessoal que mora aqui do lado ou em volta? Será que iria mudar alguma coisa? Porque a igreja, ela tem que fazer a diferença. A igreja ela tem que fazer a diferença. Amém? E o que nós temos que entender é o que é a igreja. Para quando nós começamos a entender aonde eu quero chegar. O que é a igreja? A igreja, nós vamos ler na palavra, a igreja não é só esse templo que nós estamos aqui. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é o templo onde a gente se reúne para a gente adorar, para a gente buscar Deus. Mas a igreja, quem sabe o que é a igreja? Levanta a mão, vamos ver quem sabe. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Isso! A igreja somos nós. Então vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. 1 Coríntios 3, 16. Aqui está mais rápido que eu coloquei, já deixei tudo preparado, né? Então, só eu virar aqui e já era. 1 Coríntios 3, 16. Todo mundo achou? Coríntios 3, 16.
Todo mundo? Aleluia, todo mundo. O pessoal está quieto hoje. E, como vocês bem disseram, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós somos a igreja que vai mudar o mundo. Nós somos a igreja que vai mudar o mundo. Então, vamos ler aqui, vamos acompanhar. Quem não achou, pode olhar para cá, que o Wesley já colocou aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus não habita em um templo, ele habita em nós. Por isso que nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a igreja dele, né? Então, eu antes pensava, nossa, Jesus vai voltar para buscar cada igreja. Então, imagina, vai buscar denominação tal, a família da fé. Não, Jesus vai voltar para buscar a igreja, que somos nós. Então, qual é a importância da igreja? Voltando para o título da mensagem, qual é a importância da igreja? Agora que você já entendeu quem é a igreja verdadeira, que somos nós, qual a importância da igreja para esse tempo que nós estamos vivendo? Sabe, nós temos que, assim como quando a gente liga o jornal, e eu estava falando com a pastora também, você liga o jornal hoje, é só morte, é só notícia ruim. Mas nós que somos a igreja temos que ser o jornal das boas novas de Cristo. Nós temos que ser o jornal para as pessoas de esperança, o jornal de amor, o jornal de cura. Quando as pessoas forem falar conosco, as pessoas têm que receber boas notícias de nós. Amém? Então, isso é bíblico. Quando alguém chegar em você para falar com você, você já tem que ter uma palavra preparada para essa pessoa. Uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo. Porque hoje em dia, para onde as pessoas olham, o que elas escutam, o que elas veem, é só coisa ruim, gente. Liga o jornal, para amanhã, liga o jornal, assiste pelo menos 1 minuto para você ver, nesses segundos, quantas notícias ruins você vai ouvir. Por isso, a importância da igreja. Nós temos que ser um jornal de boas novas para as pessoas. Nós temos que ser um jornal de boas novas. Sempre, sempre. Quando as pessoas vierem falar conosco, elas têm que sempre sair com conforto, com uma nova esperança, com o renovo de Deus. Amém? E se você olhar para o Antigo Testamento, ainda não havia esse mover em igrejas, só que Noé, a arca de Noé, muitas pessoas usam o simbolismo da arca com a igreja, né? Então, quando Deus fala para Noé, constrói a sua arca, e o pessoal, ele chama a cidade, o pessoal, não, isso aí não vai acontecer, não, e ele lá montando a arca dele e tal, pegando as coisas. A igreja é a mesma coisa, sabe? Nós somos igreja, nós temos a nossa arca, e nós temos que sempre buscar, nós chamar as pessoas para entrar nessa arca. Nós construímos, e tudo é uma construção, né? O pessoal fala, é tudo um processo, gente. Eu aprendo muito com a pastora, porque ela fala sempre, Davi, tudo é um processo em nossas vidas. E há o processo. Então, o quanto nós estamos crescendo como igreja, sabe? Porque se você hoje andar pelas ruas e olhar para o necessitado, olhar para o pobre, e nada mudar, nada mexer com você, há alguma coisa de errado em nós. Porque ser igreja também quer dizer o quanto de Cristo está sendo formado em nós. O quanto de Cristo está sendo formado em você hoje. Sabe? E quando nós entendemos isso, nós, a cada minuto, é claro, com processos, nós vamos crescendo como igreja, a verdadeira igreja de Cristo que é. Essa é a igreja que vai mudar o mundo. Não é a denominação X que vai mudar o mundo, mas se cada um de nós entendermos o que é essa igreja e exercer a atividade da igreja na sociedade. Isso que vai mudar o mundo. Então, é você ser igreja no seu trabalho, é você ser igreja na sua casa, é você ser igreja por onde quer que você for, seja igreja. Amém? Então, quando nós entendemos o que é ser igreja, tudo muda. Tudo muda, porque a igreja, ser igreja ou ir à igreja é diferente, né? Quando a gente muda essa mentalidade, eu venho para a igreja, mas para mim aprender mais, para mim
me alimentar mais, crescer mais espiritualmente, e lá fora eu ser igreja. E é muito forte isso, porque o alcance da igreja é muito maior quando a gente tem essa mentalidade. Porque, beleza, nós viemos para a igreja e às vezes vem poucas pessoas, amém. Mas e o alcance que cada um de nós temos aqui lá fora como igreja? O alcance que a Ana Maria tem, que o Gustavo tem, que a Sônia tem, que a pastora, que a Gabriela tem, é enorme. Se cada um de nós sermos igreja lá fora e atingirmos 10 pessoas, cara, isso é muito forte. E por isso que a igreja primitiva, ela agia assim. É a igreja apostólica, né? Então, cada um de nós, se nós tivermos essa visão apostólica, e ser apostólico é o quê? É você ir e falar do reino de Deus e abrir uma igreja aonde você está, sabe? Então, é eu abrir uma igreja na minha casa, eu abrir uma igreja no meu trabalho, na minha escola, ser igreja na minha casa, ser igreja com a minha família. Isso é muito forte, amém? E uma frase que eu escutei, e quando a gente vai ministrar, eu sempre peço, Espírito Santo, lembra de algo para mim falar, sabe? Que tem a respeito com o que eu vou pregar, com o que o Senhor colocou no meu coração. E uma vez eu fui numa conferência, não sei quem conhece, Jesus Cop, em 2017, faz muito tempo isso, eu era novinho ainda, em 2017, e quem estava ministrando esse dia era o Leandro, esqueci o nome dele, gente. Depois eu coloco para vocês. Era Leandro Lima, Leandro Barreto. E ele estava falando sobre a igreja. E ele é uma das pessoas que sempre prega sobre a igreja. E ele não sei quem conhece ele fala sobre sempre que a igreja não. Porque muita gente fala, não vou para a igreja porque a igreja pede dízimo. Eu não vou para a igreja porque a igreja, o pessoal não gosta de mim. Aí ele fala, a igreja não. Porque a verdadeira igreja não faz isso, sabe? Porque a verdadeira igreja somos nós. Então, ele sempre vinha tentando mudar essa mentalidade do pessoal. Até hoje ele prega sobre isso. E depois eu sempre, quando estou aqui, eu indico alguma coisa, indico livro, indico podcast, eu vou indicar essa pregação que é muito linda dele. E ele falou assim, ele fala que a igreja que vai mudar o mundo é essa igreja. Nós somos a igreja que vai mudar o mundo. Nós somos a igreja que vai mudar o mundo. Então, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você é a igreja que vai mudar o mundo. Com suas atitudes, com o seu coração quebrantado, quando você olhar para o pobre e ir lá conversar com ele, perguntar a necessidade dele, sabe? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Olha que forte isso. A verdadeira religião é essa. E ser igreja é você começar a entender as coisas, as passagens da Bíblia e começar a exercer isso. Com a igreja, é muito bom estar em comunhão, eu amo vir para a igreja, eu amo abraçar, a gente não está podendo agora, né? Mas eu amo estar com vocês, sabe? Louvar a Deus com vocês, mas ser igreja é muito mais do que isso, é além desse portão, é além dessa cadeira, é além de tudo que nós, sabe? É além disso, amém? E aí, nós também vamos olhar em Atos também, quando Paulo e Silas, eles foram presos, a igreja orou. Então, nós vemos a importância da igreja, comunhão, né? É muito importante nós estarmos aqui reunidos, porque isso nos fortalece. E o porquê disso? Porque às vezes eu estou mal, eu estou triste, eu não tive um dia bom, e eu vou para a igreja, e eu chego na igreja, a Sônia é maravilhosa, está lá com um sorriso, e eu vou abraço ela, e nossa, eu fico muito melhor por conta disso. Às vezes, sabe, um simples abraço, uma simples palavra que eu escuto na adoração, isso já nos melhora. E quando Paulo e Silas foram presos, a igreja orou por eles. E sabe, eu tenho certeza de que nós oramos um aqui pelo outro. Amém? Você não ora, então começa a orar. Eu tenho certeza que eu oro, a pastora ora por mim, você tem certeza, nós oramos pela pastora. E um ora pelo outro, porque isso fortalece o corpo da família da fé, o corpo de Cristo. E ser igreja é estar no corpo de Deus, sabe? E cada um aqui tem uma função. Então, a mão não faz a mesma coisa que o pé. E o pé nunca vai fazer a mesma coisa que o joelho faz. Então, cada um de nós somos muito importante para o corpo de Cristo. Muito, mas muito, muito importante para que a igreja ande. Muito mesmo. E uma coisa que o Espírito Santo também ministrou muito comigo foi
que nós não só temos que vir para a igreja, mas também ser igreja. Sabe, o resumo de toda a mensagem é que nós devemos ser igreja, sempre, sempre. Então, eu quero que você não esteja, depois dessa ministração, mais com essa mentalidade. Eu vou para a igreja domingo. Eu vou para a comunhão dos santos no domingo. Olha que lindo isso. Eu vou interagir com o pessoal que quer a mesma coisa que eu, que tem buscado a mesma coisa que eu, que tem a esperança na mesma coisa que eu tenho. E na semana, eu vou ser igreja. Amém? Na semana, eu vou ser igreja. No meu dia a dia, eu vou ser igreja. E quando eu fui com a pastora em Suzano, ali eu vi a importância que a igreja tem fora dos portões. Sabe, a gente chegou lá e tal, e eu não conhecia o lugar, né? Foi a primeira vez que eu fui lá. E chegando lá, o pessoal conhecia a pastora, oi pastora, tal. E, eu fiquei muito emocionado, assim, porque o alcance é muito grande quando a gente entende que nós somos e o que nós fazemos em Cristo. Quando a gente entende o nosso chamado em Cristo, o alcance que nós temos é enorme. E eu vi o pessoal conversando com a pastora, e eu até saí, eu deixei a pastora lá dentro, eu fui lá fora olhar o bairro, fui lá fora olhar a terra, falei, nossa Deus, o que você faz é muito além do que nós imaginamos, porque eu não conhecia lá, né? A pastora sempre falava, tal, a Ana também já foi bastante lá, e quando você tiver a oportunidade, vai lá, gente, que é muito bom. E eu falei, nossa, que lindo o que Deus tem feito, e às vezes a gente nem sabe, né? Então, às vezes, você está sendo bênção para uma pessoa, você está com suas atitudes, você está sendo bênção para uma pessoa, e você não sabe, às vezes. Só que continua, sabe? Continua perseverando, continua sendo, por mais que não tenha resultados. E uma vez, quando eu era líder de célula, eu fazia sempre célula todo sábado na casa da minha avó, onde eu moro hoje. E teve um dia que não foi ninguém para a célula. Nossa, foi o pior dia da minha vida. Foi frustrante demais. Mas foi o dia que eu mais tirei aprendizado. Eu falei, eu preciso deixar isso salvo. E eu tirei uma... Antes, né, eu fiquei muito triste, eu chorei demais. Eu falei, nossa, não veio ninguém na minha célula. Meu Deus, eu sou o pior ministrador, sabe? Eu sou o pior líder de célula, não veio ninguém. E eu chamei gente, hein? Nossa, eu chamei todo mundo, e eu preparei tudo, as cadeiras, fiz comida, limpei. Aí deu horário, nossa, ninguém. Meu Deus. E minha avó toda triste, né? Porque minha avó via ela, nossa, não veio ninguém. Tentou assim, né? Não, fica aqui com você e tal. Eu, não, avó, não preciso. Só que aí eu sentei e o Espírito Santo começou a falar comigo, Davi, calma, você fez sua parte, você chamou, você orou, mas ele deu um desafio para mim que foi tão difícil, ele falou, ministra para as cadeiras. Eu falei, o quê? Não vou fazer isso não. O pessoal vai achar que eu estou doido, aqui minha avó vai ficar, esse menino está louco. Agora eu falei, ele está doido. Ministra, Davi. Aí eu, nossa, ministra. Eu peguei, a gente tinha um resumo, eu peguei o resumo. De verdade, igreja, eu lembro disso, até fiquei emocionado. Com lágrimas nos olhos, eu peguei o resumo e falei, vou fazer da mesma forma como se tivesse 20, 40 pessoas aqui. Comecei a falar e tal. Aí eu olhei para trás assim, né? Minha avó estava na janela assim, uxi. Só ela falou, uxi, Davi. Aí ela chamou Nado, meu pai, ela chamou de Nado, né? O Nado, vem aqui. Chamou, meu pai olhou assim, ixi, esse moleque tá doido. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu fechei meus ouvidos para aquilo para as pessoas, para o ambiente, e comecei a orar, a pregar. Falei, nossa, aquela foi a minha melhor pregação. De verdade, gente, minha melhor pregação. Eu preguei como se, sabe? E depois eu comecei a chorar, eu falei, caramba, né, meu? Só que dali eu tirei meu maior ensinamento. E eu tirei uma foto para deixar tipo como memorial, sabe? Tirei uma foto daquele dia, tem até hoje, salvo no meu Google Fotos, para mim nunca esquecer dos processos que eu tive na minha vida. Sabe? Muitos processos. E de ser igreja. Porque ali eu fui igreja, porque ali eu entendi, sabe, que eu tenho que fazer as coisas mesmo que não importam para as pessoas. Então, você tem que evangelizar, você tem que falar do amor de Deus mesmo que a pessoa não se importar com você. Porque um dia, cara, aquilo vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. E depois disso que eu preguei, aquilo não fez diferença, fez muita diferença para mim, mas fez muita diferença para minha avó e para o meu pai também. Por quê? Porque eu estava pregando ali, ministrando para ninguém, né? Só que meu pai, ele estava no quarto dele e estava escutando.
Ele nunca ia, mas ele ficava no quarto, ele escutou. E depois ele chegou, conversou comigo e falou, nossa, Davi, você falou algo ali que tocou comigo e tal. Eu falei, nossa, pai, sério? Eu, né, nem tchum, né? E eu não dei valor para aquilo que ele falou. Eu peguei, pai, você tá zoando, tá? Peguei e saí. E fui, só que aí depois o Espírito Santo, bem depois, o Espírito Santo me ministrou e falou, volta e fala com o seu pai daquilo lá. Eu voltei e falei com meu pai. Aí eu vi que meu pai estava tocado, assim, eu falei, nossa, mas eu nem falei com ele, né? Eu estava pregando ali para ninguém, para as cadeiras, né? E ele falou, não, aquilo que você me falou me tocou, tal, ora por mim aí. Eu falei, não, amém, né? Eu orei pelo meu pai e tal. E foi muito forte isso, porque foi um testemunho para mim de, sabe, por mais difícil que seja, por mais, sei lá, a Ana fala muito disso comigo, né? Às vezes eu oro e não acontece nada, eu falo com a pessoa nem tchum, mas continua sendo igreja, continua agindo como igreja, porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E nesse dia também, que eu fui com a pastora, eu tive muito ensinamento esse dia, pastora, meu Deus do céu, eu anotei tudo. A gente foi no posto, e o rapaz do posto, ele chegou, ele falou, a pastora, vê tantos reais de gasolina aí. Aí o cara estava bem feliz, né, pastora? Aí ele falou, hoje é meu aniversário. Aí a pastora falou, eu não tenho presente para te dar, mas eu tenho uma coisa. Aí eu, eita, agora vai ser a palavra. Eu tenho uma coisa para te dar. Jesus. Aí o cara ficou meio assim e tal. Você conhece Jesus? Aí ele, conheço, tal. Jesus, aí a gente deixou uma palavra para ele. E ali, a pastora foi à igreja ali, sabe? Foi muito forte, ela foi à igreja. E ele recebeu aquela palavra, ele ficou até meio assim, né? Eu olhei para ele e falei, não, pastora, vamos orar. Ele ficou meio assim e tal. A pastora falou, Jesus te ama, tal. Recebe Jesus na sua vida, tal. Eu, amém, pastora, glória a Deus. E quando a gente foi indo, foi na ida, né, pastora? E a gente foi indo, eu comecei a refletir. Falei, nossa, ser igreja é bem mais do que ir para a igreja. É muito mais do que ir para a igreja, você ser igreja. Amém? Então, feche seus olhos. E só para que a gente